Bom, vamos falar desse tema. O Dr. Celso Minucelli está na linha, ele é oncologista, ligado, portanto, a esta questão do câncer. Ninguém gosta nem de falar dessa palavra, né? Pois é, mas a gente tem que enfrentar o problema. E o problema neste caso aqui é o melanoma. O doutor está na linha para falar com a gente. Doutor Selmo, bom dia. Bom dia, Marcelo, e bom dia a todos os ouvintes. Bem, vamos direto ao ponto. Me disseram já que ao meio-dia é o pior sol que nós temos nestes tempos agora de janeiro e fevereiro. O que é que pode acontecer com a nossa pele com este sol, hein, doutor? Bom, primeiramente é importante a gente saber que a gente tem uma camada de proteção na nossa pele, chamado melanina, e é isso que protege a nossa pele da exposição dos raios solares, ou seja, dos raios ultravioletas. Então é fundamental que nós tenhamos a proteção, além da proteção natural, que nós protejamos a nossa pele com um bloqueador solar que possa impedir a passagem desses raios solares à camada da pele e dessa maneira impedir de ocasionar as doenças relacionadas ao sol, dentre elas o melanoma. Bom, o melanoma maligno é aquele que todos nós ficamos apavorados diante dele, né? O que é este melanoma maligno? Nos explique, doutor. Certo. Veja, é importante que nós saibamos que o melanoma maligno é uma doença rara, é um tumor, é um câncer, que normalmente se desenvolve por exposição repetida ao sol, aos raios ultravioletas. Mas a gente sabe que essa doença também tem um caráter genético, então esse tipo de doença é uma doença que tem uma grande incidência nas regiões sul, sudeste, mas principalmente na região sul, onde a população branca ela é um pouco maior que a população negra. Ou seja, nós que temos pele branca, há menos proteção. Menos proteção de pele, né? E por isso o sol ele judia mais da gente, né? Exatamente. O sol ele transforma. O sol ele transforma a célula normal, né? Ele deixa a célula perde a capacidade de morte e isso ela pode se transformar então em uma célula maligna. Sim. Bom, então quais são os cuidados, hein, doutor? Neste dia, por exemplo, de hoje, céu azul, um meio-dia é uma loucura. A gente passa no asfalto, nas ruas, parece que estamos no meio de um forno, né? O que se deve fazer em relação à pele, à cabeça, enfim? Certo. Bom, a primeira coisa é a conscientização da nossa população de modo geral que o sol traz problemas. Isso é fundamental. Então, isso talvez seja uma das coisas mais importantes, o conhecimento da nossa população. Isso deve começar cedo. Segundo, tentar evitar o sol em períodos que nós temos uma incidência maior desses raios ultravioletas, que é no período atualmente das 10 até as 4 da tarde. Se formos nos expor ao sol, fundamental o uso de bloqueador solar, protetor solar. Quanto maior o bloqueador, maior a proteção. Segundo, é fundamental o uso de bonés para que você possa proteger a face. Essas são pequenas medidas que a gente pode usar de maneira a evitar o aparecimento de doenças relacionadas ao sol, dentre elas o melanoma. Mas vale a pena lembrar, Marcelo, que existem outras doenças também benignas, outros tumores malignos, né, também que podem acometer a pele. Então essas seriam as situações mais importantes a serem evitadas. Sei. Agora, doutor, o senhor falou dos bloqueadores, né? Isso chama a atenção de todos. A gente precisa tomar cuidado. Eu uma vez ouvi um relato de uma moça dizendo que passou o bloqueador, um dos mais modernos aí e tal, e acabou numa emergência de hospital com queimaduras. E aí ela foi ver, o bloqueador estava vencido, né? Isto é alguma coisa que pouca gente se dá conta, né? Que o bloqueador tem um prazo de validade, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso. Sem dúvida. O bloqueador, além de ter o prazo de validade, que a gente tem que tomar atenção, existem diferentes marcas. E existem também diferentes pessoas que
podem reagir ao bloqueador de diferentes formas. Existem pessoas que têm alergias a determinadas marcas, não marcas, mas aos produtos que são ali vendidos. Então é fundamental procurar um médico, procurar um dermatologista. Por quê? Porque para cada um existe um fator de bloqueio. Sim. Então, uma pessoa mais clara, obviamente, vai usar um bloqueio muito maior, uma pessoa mais escura, um bloqueio muito menor, mas mesmo assim é necessário usar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente acaba também saindo comprando quaisquer tipos de bloqueadores, quaisquer níveis de proteção, e muitas vezes isso também não está indicado para aquela determinada pessoa. Claro. Bom, então, na verdade, não é exatamente e simplesmente ir na farmácia comprar um bloqueador. Seria bem ideal que se procurasse um dermatologista para que ele indicasse o produto certo para aquela pessoa determinada, né? Perfeito. De modo ideal, seria isso que deveria acontecer. Certo. Bom, vamos falar rapidamente agora, nosso tempo é curto, mas o fato vamos dizer que o melanoma já tenha se instalado. E a gente sabe que é claro que pegar esta doença no início é fundamental. Quais são os primeiros sinais, hein, doutor, de que há problemas na pele por conta disso? Normalmente, Marcelo, a detecção do melanoma aparece assim como uma pinta, que pode ser uma pinta um pouco mais clara, mas normalmente é uma pinta escura. E quando a gente nota que essa pinta ou ela cresce de tamanho, ou ela muda de cor muitas vezes, ou de repente apareceu uma pinta escura negra de uma hora para outra em determinada região do corpo. Isso são alguns fatores que pode ser indicativo de que nós temos realmente um melanoma, que nós temos uma doença que está crescendo rapidamente. Então é fundamental que as pessoas, tendo isso, procurem sim aí um dermatologista para que ele possa ver a característica dessa lesão e fazer nesse primeiro momento o tratamento precoce. O tratamento precoce desse tipo de doença é a retirada completa dessa lesão. Sim. A maioria dos melanomas, com uma pequena microcirurgia, uma cirurgia pequena, da retirada de toda a doença, normalmente é o tratamento de eleição, o tratamento com intenção curativa. Né? Agora, existem situações em que as pessoas vão deixando isso acontecer e a doença ela acaba se aumentando bastante, se alastrando bastante, e aí já a chance de cura, o jeito de tratar é um pouco diferente, mas mesmo assim a gente obtém a cura. Então, o fundamental, um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e uma cura sem alterações muito importantes da pele do paciente. Tá certo. Bom, então precocemente ele é absolutamente curável sem problema nenhum, né? Sem dúvida nenhuma. Claro que é uma doença extremamente maligna, mas na sua doença inicial é factível a cura desse tipo de doença. É tão grave às vezes que a gente não gosta nem de falar do nome, né? Há um preconceito até nisso, né? Tá bom. Exatamente. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco aqui, pelas explicações, pela aula. Muito obrigado, viu? Um bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo, a todos os ouvintes. Eu agradeço o interesse e ao convite. Tá certo. Este é o doutor Selmo Minucelli, ele é oncologista e está aí o alerta, né? Este sol todo, vamos nos proteger.